Olá, galerinha do sexto ano, aqui quem fala é o professor Jorge, seu professor de História, tudo bem? Na última semana enviei uma atividade para vocês que tinha 3 questões. O que é História? Para que serve História? E o que a História estuda? Claro que essas 3 perguntas servirão apenas como base para iniciarmos nossas atividades. Então, vamos estudar? Quando ouvimos falar sobre História, sempre surgem essas perguntas. E a resposta é quase sempre a mesma. A história é a disciplina que estuda o passado, e quem faz a história é o historiador. Bom, na verdade, essa resposta possui alguns erros. Então, vamos lá. O que é a história? É a disciplina que estuda o passado? Eu digo que isso é resumir demais a história. Então, o que é história? Uma resposta muito legal para esse problema foi feita por um historiador chamado Mark Bloch. Ele diz o seguinte: a história é a ciência que estuda os homens no tempo. Segundo Bloch, todos nós deixamos vestígios, pistas que servem de fontes para aqueles que virão depois de nós pesquisarem e assim contarem a nossa história. Além disso, ele diz que essa história é feita pelos homens e não pelo homem no singular. Porque a história não é feita apenas pelos grandes personagens e figuras, mas por todos nós, seres humanos. Outro fator nessa frase de Bloch é o tempo, que estudaremos mais adiante. É bom também deixar claro um outro ponto. Na história, não é só o passado que importa, mas o presente. São dúvidas que surgem hoje em nossa sociedade que faz o historiador realizar suas pesquisas. Respondendo à outra pergunta, para que serve a história, podemos afirmar que ela serve para nos ajudar a identificar e entender as ações humanas no tempo. A última questão nos pergunta: o que a história estuda? A resposta é: ela estuda as mudanças e as permanências. Veja o exemplo. As roupas que as crianças e pré-adolescentes usavam há algumas décadas atrás possuem algumas diferenças das usadas hoje em dia, ou seja, houveram mudanças. Por outro lado, muitos de nós pedem a bênção a nossos pais, mães, avós e tios, não é verdade? Então, esse é um costume e uma tradição que permanecem em algumas famílias até hoje. Sendo assim, a história estuda tanto as mudanças quanto as coisas que permaneceram ao longo do tempo. Um último ponto que gostaria de abordar junto com vocês no dia de hoje é sobre as fontes históricas. São elas que possibilitam avaliar aquilo que mudou ou permaneceu no tempo. As fontes históricas podem ser escritas, como jornais, revistas, cédulas de identidade, diários, leis ou manuscritos. Elas também podem ser orais, como cantigas que aprendemos com os nossos familiares, lendas ou entrevistas. As fontes também podem ser visuais, como fotografias, pinturas, desenhos ou cartões postais. Essas fontes também podem ser de cultura material, como brinquedos, móveis, roupas e etc. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter sido claro nas explicações.
Mas se ficaram dúvidas, enviem para mim que responderei uma a uma. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro.